dia, pessoal. Bom dia. Eu estou tentando fazer o acesso ao livro da biblioteca, fiz várias tentativas e ainda não consegui. Está com um problema lá no site da biblioteca. Então, tenho que aguardar uns minutinhos para ver se eu consigo fazer a conexão. Eu havia combinado ali, até informei através de mensagem no Moodle que iria iniciar a aula de hoje apresentando o teste de convergência, que é conhecido como o teste da razão, né? No entanto, o site da biblioteca está com algum problema. Tá? Então, vou aguardar uns 5 minutinhos para ver se eu consigo fazer a conexão ali. Tá? Professor, Oi? uma pergunta. Eu vi que tu colocou o PDF do T4 lá no Moodle. Para que dia que vai ser? Mas Entrega. já tá visível para vocês? Sim, o PDF, sim, das questões. Ah, Só não tá ainda a sala de entrega, daí não sei para que dia que vai ser. deixa eu olhar aqui então, só um minutinho aí. Tá. Peraí. Eu vou configurar ali a entrega ali. Pronto, eu configurei ali em função dessas situações que ocorreram essa semana que o Moodle apresentou alguns problemas, eu configurei para quinta-feira que vem a entrega. Tá bom. Obrigada. Aí acho que dá tempo. Vou tentar mais uma vez lá, pessoal, na biblioteca, vamos ver se eu consigo aqui. É dia 12, professor, só para confirmar a data. Dia 12, quinta-feira, né? Isso, dia 12, Tá, às 21 bem. horas, eu acho que botei o horário lá. Tá bem, obrigada.
Ok, pessoal, consegui fazer a conexão lá no site da biblioteca. Quem quiser acompanhar pelo livro, entra lá no site da biblioteca. Página 631 do livro, volume 2. O marcador é o 91, é o número 91 lá na bandeirinha. Vai ser melhor para vocês acompanharem os exemplos, é abrir o livro, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o desenvolvimento dos exemplos que eu vou apresentar aqui. Bom, antes de eu entrar no detalhamento dos testes de convergência, eu vou dar especial atenção ao teste da razão, que é um teste de convergência que permite identificar a convergência de boa parte dos casos. Ele não vai resolver 100% dos casos, não existe nenhum teste que consiga resolver 100% dos casos. Então, em função dessas circunstâncias, dessas limitações que nós temos aqui, eu vou apresentar o teste da razão em primeiro lugar, que é um teste que resolve uma grande parte das situações, e eu já apresentei o teste da integral na semana passada, o teste da série P também foi apresentado, a série geométrica já foi discutida, junto com o teste da razão, e mais algumas observações, é possível a gente resolver boa parte das situações que são mais frequentes e são as mais importantes. Nesse primeiro estudo, então, no livro ele apresenta os testes numa certa sequência, e no final desse capítulo a gente vai ver, vai ter um resumo lá, um tipo de um resumo assim dos principais testes de convergência que serão usados. Isso vai ajudar vocês também na organização aí dos estudos de vocês. Então eu vou iniciar aqui o compartilhamento, eu vou fazer como fiz aí nessas últimas aulas sobre sequências e séries, eu vou detalhar, vou explicar ali os conceitos envolvidos nos testes de convergência. Vocês fiquem à vontade, por favor, se quiserem fazer alguma pergunta, sem nenhum problema. Vamos lá. Então tá aqui, lá no marcador é o 91, e a página do livro é a página 631. Ok? Então, esses testes que são enunciados aqui são o teste da comparação, o teste da razão e o teste da raiz. Aqui no capítulo 9, é seção 9.5 aqui desse capítulo. Eu vou aumentar um pouquinho mais a fonte aqui, eu acho que vai ficar melhor. Então, vou falar rapidamente aqui do teste da comparação. Então, se a gente tiver duas séries de termos não negativos, isto é, eventualmente, o que significa esse termo? A série AK e a série BK. Séries de termos não negativos. Significa que os valores podem ser eventualmente iguais a zero, mas não serão todos positivos, pode ser algum deles que seja igual a zero, mas não terão termos negativos. São termos não negativos, pode ser positivos ou iguais a zero. E de tal modo que a série AK e BK vão satisfazer a seguinte condição em relação aos termos da série. O primeiro termo A1 é menor ou igual a B1, o segundo termo A2 é menor ou igual a B2, o A3 é menor ou igual a B3. Em geral, o A índice K é menor ou igual a BK. Significa que os termos da série AK, as parcelas, quando comparadas com as parcelas da série BK, que estão nas mesmas posições, vão satisfazer essa desigualdade aqui. A série, o AN é sempre menor que o BN, ou em geral o AK é menor ou igual a BK. Então, se a série maior, BK, convergir, então a série menor também converge. É isso que ele está dizendo. Se a série dominante aqui, que é a série representada pelo BK, que é a série cujos termos são maiores do que os valores correspondentes da outra série,
Se esta série maior convergir, então a série menor também converge. Então ele coloca entre aspas porque a série não é maior, né? É uma forma de dizer a série cujo termo geral é maior, que é a série representada pelo BK. Então se essa série convergir, a série menor converge. E por outro lado, se a série menor for divergente, a série formada pelos AKs for divergente, então, com mais razão, a série formada pelos termos maiores, a série BK, também vai ser divergente. Né? Então é uma série, é um teste de comparação, é um teste de difícil aplicação, porque exige muita experiência e muito conhecimento, né, do comportamento das séries, e também a pessoa tem que ter uma sensibilidade, digamos assim, para saber como fazer a utilização desse teste e fazer a comparação adequada. Né? Para poder aplicar esse teste, a pessoa já tem que saber, olha, essa série aqui eu vou comparar com uma outra lá que eu sei que converge, ou com uma outra lá que eu sei que diverge. Isso exige um bom conhecimento, né, do comportamento das séries numéricas. Né? Então, por exemplo, ó, eu nesse primeiro exemplo aqui, ó, pede para usar o teste da comparação para determinar se as séries a seguir convergem ou divergem. Né? Então eu tenho aqui, neste exemplo 1, o autor apresenta dois casos, né, para serem analisados. Ó. A série, o somatório, quando k vai de 1 até infinito, de 1 dividido por raiz quadrada de k menos 1 meio, e o somatório, quando k varia de 1 até infinito, de 1 dividido por 2 vezes k ao quadrado mais k. Né? Então aqui, ó, neste primeiro exemplo, que é a solução do item A, que ele apresenta primeiro, né, ele vai comparar esta série que aparece no item A com a série que é formada somente pelo termo geral 1 sobre a raiz quadrada de k. Porque observa que, como aqui aparece a raiz quadrada de k menos 1 meio, este termo que está aqui do lado esquerdo dessa desigualdade, ó, como no denominador ocorre uma subtração, o denominador vai ser menor, portanto essa divisão vai ser maior do que a divisão 1 sobre raiz de k. Né? Só que a série 1 sobre raiz de k é uma série P em que o P é igual a 1 meio. E esta série aqui, que aparece, que eu estou destacando aqui na tela com o mouse aqui, ó, a série 1 sobre raiz de k é uma série divergente. Portanto, o somatório de 1 sobre raiz de k menos 1 meio, que tem um termo geral maior do que 1 sobre raiz de k, também será uma série divergente. Tá? Usando o teste da comparação, eu concluo que esta série, aqui dada no item A, é uma série divergente. E, por outro lado, a série que aparece no item B, naturalmente, vou voltar aqui ó, rapidamente. Como eu tenho aqui o termo geral contém o fator 1 sobre 2k ao quadrado mais k, eu vou comparar com o somatório que envolve a potência k ao quadrado. Né? Então, o somatório, a comparação será com o somatório de, quando k varia de 1 até infinito, de 1 sobre 2 vezes k ao quadrado. Este 1 meio que aparece aqui, eu posso colocar em evidência, né? Então, é como se eu estivesse comparando com a série quando k vai de 1 até infinito, de 1 sobre k ao quadrado, vezes 1 meio. Esta série que aparece aqui, né, onde eu estou com o mouse aqui, a série 2, né, assim identificada no texto, é uma série P em que o P é igual a 2, portanto é uma série convergente. Né? Como esta série 1 sobre 2k ao quadrado mais k, que é aquela série que ele quer analisar, ela tem um termo geral que é menor do que 1 sobre 2k ao quadrado. E por que é menor? Né? Por que eu posso afirmar que esta fração aqui, ó, que aparece do lado esquerdo, é menor que 1 sobre 2k ao quadrado? Porque o denominador vai ser maior. Né? Quanto maior for o k, maior vai ser o denominador. Comparando essas duas frações aqui, ó, o denominador da fração que está do lado esquerdo da desigualdade, ele é maior do que o denominador da fração que aparece do lado direito. Então, o resultado dessa divisão que tem aqui do lado esquerdo vai ser menor do que o resultado da divisão que aparece do lado direito. Como esta série, formada por 1 sobre 2k ao quadrado, é uma série P com P igual a 2, portanto convergente,
ela é maior que a outra, então essa aqui também vai ser convergente. Então a série dada no item B vai ser convergente pela utilização do teste da comparação. Mas vejam que o fato da gente afirmar que essas séries são convergentes não significa que a gente saiba calcular, né, a soma destas séries. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, oportunamente, já que ele está falando sobre a série do 1 sobre k ao quadrado, né, eu selecionei aqui, pessoal, deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Então, esse teste da comparação no limite é um teste que também pode ser utilizado para quem conhece o comportamento de uma das séries. Então, ele diz o seguinte, chama teste da comparação no limite. Supondo que, aqui ele denota, né, as séries sem explicitar qual é o intervalo de variação do índice, porque isso fica subentendido, né, que o K vai de 1 até infinito. Então as séries AK e BK são séries de termos positivos, né? Então agora são séries cujos termos são todos maiores do que zero. E vamos supor que exista o limite quando o K vai para mais infinito do AK dividido por BK. Se esse limite for finito, né, e o resultado do limite for um número maior que zero, não pode ser igual a zero então, tá? Se ele for finito e maior que zero, então ambas as séries vão ser convergentes ou ambas as séries serão divergentes. Tá? Então esse é um resultado também muito interessante a respeito dos critérios de convergência de séries de termos positivos, né? É um teste restrito para esse tipo de série, mas ele é interessante porque ele apresenta uma forma de identificar, a partir de um limite da divisão dos termos gerais das séries, que ou as duas vão convergir ou as duas vão divergir, desde que o limite entre a razão das divisões ali dos termos gerais seja um número finito positivo. Então, de novo, né, pessoal, a gente tem que ter um bom conhecimento para usar o teste da comparação no limite. Ele apresenta aqui 3 casos. Né? Então, o primeiro exemplo, que aparece aqui no item A, do exemplo 2, é o somatório, quando k vai de 1 até infinito, de 1 dividido pela raiz quadrada de k mais 1. Veja que o mais 1 ali está fora da raiz. Né? Então, como esta série aqui é muito parecida, digamos assim, com o somatório da série 1 sobre raiz de k, naturalmente, né, o BK escolhido deve ser 1 sobre raiz de k. A gente sabe que o somatório de 1 sobre raiz de k é uma série divergente, porque a série do BK é uma série com P igual a 1/2. Aí ele faz o limite, né, da divisão AK sobre BK quando o K vai para infinito. Então vai ficar o limite fazendo a divisão desses dois termos, né, como isso aqui é uma divisão de duas frações, equivale a multiplicar a fração AK pelo inverso da fração BK. Então vai ficar a raiz quadrada de K dividido por raiz quadrada de K mais 1, quando k vai para infinito. Né? Isso aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Né? Eu posso dividir tudo por raiz de k. Vai ficar 1 no numerador, aqui vai ficar 1 mais 1 sobre raiz de k. Fazendo essa expressão k ir para infinito, este fator aqui, ó, 1 sobre raiz de k, vai tender a zero, então o limite dessa divisão vai ser igual a 1. Então, como esta série BK é uma série divergente, conclui-se que a série 1 sobre raiz quadrada de k mais 1 também é divergente. Então, essa é uma forma de aplicar o teste da comparação no limite. O somatório que aparece aqui no item B é 1 sobre 2k ao quadrado mais k. Então, naturalmente, no item B, eu vou comparar com o somatório de 1 sobre 2k ao quadrado, que é uma série P, com P igual a 2, né, é multiplicado pela constante 1/2, que não interfere na convergência. A série BK, claramente, é uma série convergente. Então, faço o limite da divisão da fração AK pela fração BK.
como eu tenho uma divisão de frações, pela mesma razão, né, multiplico a fração AK pelo inverso do BK, resultando em 2K ao quadrado dividido por 2K ao quadrado mais K. Divido tudo por K ao quadrado, resulta 2 no numerador, 2 aqui nessa parcela, né, e K sobre K ao quadrado fica 1 sobre K. Quando K vai para infinito, a única parcela que vai para zero é esta aqui, né? Então fica 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, como essa série 1 sobre 2K ao quadrado converge, concluo que a série 1 sobre 2K ao quadrado mais K também é uma série convergente. E só para a gente enxergar aqui de novo o enunciado, né? Ó, no exemplo C, no exemplo 2, item C, tem um somatório, quando K vai de 1 até infinito, de 3K ao cubo menos 2K ao quadrado mais 4, dividido por K elevado a 7 menos K ao cubo mais 2. Então, isso aqui, pessoal, a gente não pode se preocupar muito com os termos de menor grau, né? Porque qual é o problema da convergência? É sempre quando o número de termos vai para infinito. Quando o número de termos vai para infinito, isto é, quando K vai para infinito, o termo dominante no numerador é o 3K ao cubo. E o termo dominante no denominador é o K elevado a 7. Então, desconsiderando os termos de menor grau, é natural que eu compare com o somatório de 3K ao cubo sobre K na 7, ou seja, 3 dividido por K elevado a 4. Né? Que é, então, naturalmente, a série que eu vou considerar para efeito de comparação do limite. Né? Esta série que aparece aqui, ó, no número 3, é uma série que é uma série convergente, porque a potência do K é 4. É uma série P com P igual a 4, multiplicada por 3. Então, esta série é uma série P com P igual a 4, convergente. Faço o limite da divisão do termo geral, 3K ao cubo menos 2K ao quadrado mais 4, dividido por K na 7, menos K ao cubo mais 2, sobre 3 dividido por K elevado a 4, vai resultar nesta expressão aqui. Né? Isso é resultante da multiplicação desta fração que aparece no numerador pelo inverso da fração que aparece no denominador. Vai ficar 3K elevado a 7 menos 2K elevado a 6 mais 4K elevado a 4. Divido por 3K elevado a 7 menos 3K ao cubo mais 6. No infinito, como os termos de maior grau são de mesmo grau, né? 3K elevado a 7 dividido por 3K elevado a 7, quando K vai para infinito, essa divisão tende a 1. Então, como esta série dada aqui, 3 sobre K elevado a 4, é uma série convergente, a série dada originalmente lá no item C é uma série também convergente. Tá? Então, como eu disse, né, tem que ter essa sensibilidade. Vamos lá para o teste da razão, então, que é um teste muito interessante, que está enunciado aqui como um teste para ser usado na identificação de séries convergentes ou divergentes, no caso de séries de termos positivos. Tá? Então diz assim, ó, seja o K uma série de termos positivos e suponha que ρ, né, a letra grega ρ, seja igual ao limite, quando o K vai para mais infinito, de UK mais 1 dividido por UK. Então é o termo geral da série de ordem K mais 1 dividido pelo termo geral da série UK. Vejam que são dois termos consecutivos, né? É como se eu estivesse dividindo assim, ó, o U2 pelo U1, o U3 pelo U2, o U4 pelo U3, o U5 pelo U4 e assim sucessivamente, né? Dois termos consecutivos e faço o limite dessa divisão quando o K vai para mais infinito, né? Agora, o que diz a conclusão desse teorema, desse teste, né, que é conhecido como teste da razão? Se o ρ, isto é, se aquele limite for menor que 1, a série converge, a série UK será convergente. Se o limite ρ for maior que 1 ou mais infinito, a série será divergente. E se o ρ for igual a 1, a série poderá convergir ou divergir, de modo que, neste caso, deve ser tentado outro teste, né? Então, o teste da razão ele só não é conclusivo em relação a uma determinada série se o ρ for exatamente igual a 1. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui de utilização do teste da razão, né, neste exemplo 3. Então, aqui, como é um exemplo
que requer um pouco mais de habilidade, eu vou fazer aqui alguns cálculos detalhados aqui. Teste da razão. Estão enxergando aqui, pessoal? Sim. Sim, senhor. Tá, ótimo. Então, assim, ó, eu vou procurar detalhar aqui alguns cálculos para vocês verem, né, como funciona o teste da razão para vários tipos de séries e, em geral, o que eu posso dizer para vocês? Quando é que ele vai funcionar em geral? Quase sempre ele vai dar um bom resultado nos casos em que o termo geral da série tiver expressões como essas que a gente está vendo aqui na tela. Quando envolve o fatorial, quando envolve potências de 2, potências de 3, potências de números positivos, quer que seja no numerador, quer seja no denominador. Tá? Então, quando aparecem expressões desse tipo, em geral, o teste da razão vai ser conclusivo. Tá? Vamos lá, então. Então, exemplos de uso do teste. O primeiro exemplo é o somatório quando k vai de 1 até infinito de 1 sobre o fatorial de k. Seria aqui. Então aqui, pessoal, por conforto aqui para ganhar tempo, eu vou omitir os índices, né? Só vou escrever o símbolo do somatório, tá? Aqui, como a gente está só testando se a série converge ou diverge, não interessa se começa em 1, se começa em 2, isso não interfere para a definição da convergência, tá bom? Então, olha só. Eu peço que vocês prestem bem atenção aqui no desenvolvimento desses cálculos, né? Porque isso aqui, na verdade, é uma parte técnica de aplicação do teste que requer o conhecimento de algumas propriedades, né? Da potenciação, propriedades do fatorial, né? E assim por diante. Tá? Eu vou chamar aqui de U índice K, o termo geral da série, tá bom? Então, ó, lembrando lá, como é que funciona o teste da razão? Tu tem que fazer a divisão de dois termos consecutivos em que o numerador é o termo U índice K mais 1 e no denominador é o termo U índice K. Vai fazer essa divisão, isso aqui naturalmente vai acarretar algumas simplificações e após as simplificações tu vai calcular o limite, tá? Esse é o que como vai funcionar. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui com o teste aparecendo lá para nós. Ó, então, como eu preciso lá no cálculo daquele limite, né? Preciso escrever aquela divisão e eu já vou escrever do ladinho aqui, ó, o termo correspondente ao K mais 1. O que significa isso nesse caso? Tu vai colocar no lugar do K o número K mais 1. Então, como o fatorial é um número que envolve, né, a multiplicação de todos os números naturais de 1 até K, por exemplo, qual é o fatorial de 10? É a multiplicação de 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Multiplica todos esses números, tu vai ter o fatorial de 10. E o fatorial de 11 é a multiplicação de todos esses números até 11, né, de 1 até 11. Então, quando eu escrevo o fatorial do K mais 1, eu tenho que usar esse parênteses aqui, ó. Seria errado escrever K mais 1 com uma exclamação sem o parênteses, certo? Porque daí o fatorial seria só o fatorial do 1, tá? Então, para que eu represente que realmente essa expressão aqui é o fatorial do K mais 1, tem que escrever do jeito que vocês estão vendo aí na tela, né? Então, olha só. Então, a gente vai fazer a divisão, né, do UK mais 1, ó. Vamos fazer aqui mesma coisa lá no cálculo das integrais, né? A gente faz por etapas o cálculo e depois que fizer as simplificações a gente vai fazer
o cálculo propriamente dito. Então, ó, vou pegar o K mais 1 aqui, eu vou colocar no numerador o vou colocar o símbolo do K no denominador, né? Então, vejam, vou fazer passo a passo aqui. Vou inserir um sinal de divisão e no numerador eu vou botar esta expressão aqui. É uma divisão de duas frações. Então, tem uma fração no numerador e tem esta fração aqui no denominador. Certo? Eu não estou calculando o limite ainda, eu só estou escrevendo a divisão, porque não precisa escrever o limite o tempo todo. Tá? Então, vejam, estou dividindo uma fração por outra. Então, eu pego a fração que está no numerador, isso vocês vão fazer sempre que vocês tiverem aqui. E vocês vão multiplicar, vou botar o símbolo de multiplicação como se fosse esse símbolo, e vocês vão multiplicar pelo inverso deste fator aqui, né, 1 sobre o fatorial de K, ou seja, vai ficar o fatorial de K, né, dividido por 1, que não precisa escrever, né, evidentemente, o denominador, certo? Então vejam, é isso que resultou quando eu faço a substituição. Então agora o que eu vou fazer aqui na linha de baixo? Eu vou simplificar estas expressões, né? Olha só aqui, ó. Eu vou desenvolver o fatorial de K. Né? O que é o fatorial de K? Vou botar aqui detalhadamente. Esse que eu tenho. Quando eu faço o fatorial de K que aparece no numerador, vejam, eu não posso fazer isso para um número qualquer, eu tenho que fazer para um número específico, eu tenho que fazer para o caso geral. O que significa isso? É 1 que multiplica, vou botar o asterisco que é mais rápido, 1 vezes 2, vezes 3, vezes etc., até o K. Né? Lembre lá do exemplo do 10, o fatorial de 10, é de 1, a multiplicação de 1 até 10, 1 vezes 2, vezes 3, etc., até o 10. E no denominador, é quase a mesma coisa, vai ter um fator a mais. Ó, vezes K, vezes o K mais 1, né? Porque termina, digamos assim, no K mais 1, certo? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Deixa eu ampliar aqui o nosso espaço aqui. A gente vai simplificar essa expressão, né? Evidentemente que eu vou dividir todos os fatores que são comuns, né, que aparecem no numerador e denominador. O 1 dividido por 1, esse é um elemento neutro, né? 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, o K vai dividir pelo K. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 dividido por K mais 1. Opa. Todos os demais termos vão ser simplificados. Pense naquele exemplo que eu falei. Se eu tiver o fatorial de 10 pelo fatorial de 11, eu vou cancelar tudo, vai ficar 1 sobre 11. Se eu tiver o fatorial de 1000 pelo fatorial de 1001, eu vou cancelar tudo, vai sobrar 1 sobre 1001. É o que está dizendo esta expressão. E agora eu vou calcular o limite desta expressão, que é o ρ. Então, o nosso limite, que eu vou chamar de ρ, onde é que está o ρ aqui? Está aqui. Será o limite dessa expressão quando o n vai para infinito. Quando k vai para infinito, no caso, né? Quando k vai para infinito. Vou botar a flechinha no infinito aqui. Então, pensa aqui, o que vai acontecer com essa divisão, né, quando o K for para infinito? Ora, se eu tenho uma divisão em que o K aparece no denominador e no numerador, eu tenho uma constante, essa divisão vai tender a zero. Porque o denominador, ele cresce sem limite superior, né, o K vai para infinito, e o numerador é uma constante, então esse limite é zero. Conclusão, a série dada é uma série convergente, né? Porque ó, o que diz lá o teste da razão, ó, sempre que o ρ for menor que 1, a série em questão será convergente. Tá? Então, conclusão, vamos escrever aqui.
Conclusão. Série. Vou copiar a série lá para... Que é esta aqui, ó. Série converge. Certo, pessoal? Vou maximizar aqui, ó. Vocês perguntem aí se tiverem alguma dúvida sobre esses cálculos aqui. Eu vou diminuir a fonte aqui para ver se cabe na nossa tela aqui. Ah, fiquem à vontade, eu vou dar uns segundinhos para vocês analisarem esses cálculos e fazerem as perguntas que acharem que devem fazer. O professor, o que tem embaixo do limite ali que eu não estou conseguindo enxergar? Deixa eu... O resultado final ali. Ah, sim, é só a conclusão. A conclusão, tá. Isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui numa... Agora dá para enxergar, né? Agora dá. Então veja, pessoal, que essa conclusão, né, que está sendo garantida, né, sendo proporcionada pela utilização do teste da razão, ela não nos diz qual o valor da soma. Tá? Ela só está dizendo que este somatório é um somatório convergente. Né? Essa série ela vai ter uma soma finita. Tá bom? O valor desse limite aqui, ó, que é zero, né, só permite concluir que a série converge, não permite concluir qual é o valor da soma da série propriamente dita. Pessoal, eu vou seguir em frente, então, se vocês não têm perguntas, eu vou seguir lá para o outro exemplo. Acho que pode seguir, senhor. Então tá. Somatório, quando k vai de 1 até infinito, de k dividido por 2 elevado na k. Então vou pegar o exemplo B aqui, ó, k sobre 2 na k. Aqui é k. E aqui é 2 elevado na k. Então, como eu disse para vocês, né, para esses exemplos de séries que tem esses termos, né, geralmente o teste da razão. Vejam se aqui o autor nem pede, né, mas vamos supor que vocês queiram fazer eventualmente as somas parciais, né. Bom, aí vocês podem desenvolver a série substituindo o k por 1, o k por 2, o k por 3, né. Nesse caso aqui vai ficar 1 dividido por 2, né. Depois, quando k for 2, vai ser 2 sobre 4, né? Quando k for 3, vai ter 3 sobre 2 elevado ao cubo, que é 8. Né? Depois, quando k for 4, vai ser 4 dividido por 16, certo? E assim por diante, né? Certo? Então a pergunta é se essa série converge ou não. Então veja que todas as parcelas, né, realmente são de termos positivos. Então isso significa que a gente pode utilizar o teste da razão como foi enunciado ali. Né? Então o que eu tenho? Eu tenho o termo geral da série, que é representado desta forma, digamos, genérica aqui, né? Que é o U índice K, né? Que é essa fração aqui, ver se eu consigo capturar dali. K dividido por 2 elevado na K. Então, eu vou simplesmente pegar esse termo aqui, ó, vou colocar aqui do lado, ó, e vou substituir o K por K mais 1. Então, em todas as partes, né, em todos os termos que contêm o K, eu substituo o K por K mais 1, tá? Ó, K vira K mais 1 e 2 elevado na K vira 2 elevado na K mais 1. Né, e vou dividir. Né? Agora faço a divisão.
Então, eu vou fazer a seguinte divisão. O K mais 1, sempre observa que a divisão tem que ser feita nessa ordem aqui, né? O termo o K mais 1 no numerador e no denominador é o termo UK. Né? O teste da razão, ele na verdade é como se fosse uma comparação com a série geométrica. Né? Então o que eu faço aqui? Eu vou escrever de novo o símbolo da divisão, né? E vou substituir aqui a fração correspondente ao K mais 1 e aqui eu vou substituir a fração correspondente ao K. Então é assim, né, pessoal? A gente tem que procurar interpretar assim, mas qual é a lógica? É sempre que for possível, tu deve tirar proveito, né, de alguma propriedade específica dos termos gerais envolvidos aqui, né, nesses cálculos. Então observa, ó, aqui vou copiar essa divisão aqui, antes de fazer propriamente a simplificação, eu já vou escrever aqui, ó. Este termo, 2K mais 1, é uma potência de 2 que tem uma multiplicação ali no expoente. Então eu posso escrever isso aqui, ó, como 2 vezes 2 elevado na K. Tá? Porque lembra das propriedades da potenciação. A soma, quando ocorre ali no expoente, né, de um número real, no caso o 2 elevado na K mais 1, é a mesma coisa que 2 vezes 2 elevado na K. Então qual é a vantagem, né, de utilizar esta propriedade? Vejam, eu vou escrever aqui, ó, esta fração vai ficar multiplicada pelo inverso da fração que está no denominador, né? Vamos escrever aqui, ó. Aqui eu vou ter o 2 elevado na K, 2 elevado na K, dividido por K, tá certo? É só multiplicar, né, a fração que está em cima pelo inverso da fração que está no denominador. Então faz as simplificações. Qual é a simplificação que é possível fazer? Vai cancelar o 2 elevado na K. Então o que vai sobrar? Vai sobrar K mais 1, né? Tu vai ter no numerador somente a fração K mais 1. E no denominador tu vai ter 2 vezes K. Né? Certo? Porque o 2 elevado na K, ele desapareceu. Como a soma aparece no numerador, né, tu pode escrever isso aqui como sendo a divisão de K dividido por 2K é 1 meio. Né? Tu simplifica, vai ficar 1 meio mais 1 sobre 2K. Certo? Quando a fração tem uma soma no numerador, tu pode separar. Agora faz o limite. Ó, agora vamos pegar, vou copiar aqui, ó. Limite. Aquela expressão ali. Aí eu vou fazer a edição ali para tomar o limite correto. Então eu tenho que calcular esse limite aqui. Vou botar um parênteses aqui para não deixar dúvida, que é o limite das parcelas. Ó, agora analisa o que acontece com esta expressão quando o K for para infinito. Esta parcela que aparece aqui em primeiro lugar é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante, vai dar 1 meio, então, esse limite. Esta segunda parcela que aparece aqui dentro do parênteses tem o K no denominador. À medida que o K vai aumentando, essa segunda parcela tende a zero. Então, isso aqui vai ficar 1 meio mais zero, que é igual a 1 meio. Né? Então, como o limite é finito e é positivo, significa que a série é convergente. Tá? Então essa série realmente é uma série convergente porque o limite desta divisão é finito. Ó. Vamos olhar lá a conclusão do teste da razão. Ó. Faz o limite do termo consecutivo K mais 1 pelo termo K e quando K vai para infinito. Sempre que o limite for menor que 1, a série é convergente. Então é o caso aqui. Ó. Tá? Então, a conclusão
esta série. Eu tiro ali os termos, não tem problema. Aqui não precisa deixar os termos escritos, porque eu só quero afirmar, né, a conclusão aqui. Ó, a série converge. Tá, pessoal? Então, de novo, né, o exemplo é conclusivo no sentido da convergência em relação a esta série de termos positivos. Deixa eu ampliar aqui para ver se vocês... Vou botar aqui uma fonte um pouquinho menor, acho que vai caber tudo aqui numa mesma tela. Então, analise os cálculos. Vejam se há alguma pergunta. Vamos pegar esse exemplo aqui. K. Deixa eu passar ali para outra página, como é que ele escreve. Ele faz aqui, pessoal, ó, os limites, faz o limite desde o início, né? Depois que ele apresenta as simplificações, ele já apresenta as simplificações, né, em andamento, digamos assim, tá? Então, eu não sei, eu prefiro fazer dessa forma aqui, né? Eu faço as simplificações antes, depois calculo o limite. Vamos ver o exemplo C. Vamos passar para outra página. Então, é K elevado na K sobre o fatorial de K. Aqui, ó, eu tenho um expoente K elevado na K sobre o K fatorial. Então, vejam, essa série realmente é uma série de termos positivos, né? Porque vai ficar 1 elevado a 1 sobre o fatorial de 1, que é 1, né? Depois 2 elevado ao quadrado, vamos botar aqui os termos da série. É 2 elevado ao quadrado dividido pelo fatorial de 2, né? Depois é 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo dividido pelo fatorial de 3, né? Depois é 4 elevado ao cubo sobre o fatorial de 4 e assim sucessivamente, né? Bom, então, de novo, a solução deste problema, a gente vai... Vamos fazer o seguinte, vou copiar aqui, ó. Isso aqui. Vou botar para cá. Então, o termo geral desta série, aqui no numerador, a gente vai ter o K elevado na K. E aqui eu tenho o K fatorial. Então, aqui eu tenho a potência que envolve o K tanto na base quanto no expoente, né? Então vai ficar K mais 1 elevado na K mais 1. Tá? Então, se não quiser deixar dúvida aqui, ó, bota um parênteses. E aqui no denominador, aquele negócio que eu falei para vocês, né? Aqui vai ficar o K mais 1 entre parênteses e o seguido do símbolo do fatorial, né? Então, de novo, ó, a gente vai pegar aquela divisão na ordem em que aparece ali no enunciado do teste da convergência, no teste da razão, desculpe. Então, vamos lá. Vou botar aqui o símbolo da divisão.
E vou escrever aqui. Esta expressão. Opa, esse aqui é o termo correspondente ao denominador. Então tem que fazer com bastante atenção isso aqui, né, pessoal? Principalmente depois que a gente está fazendo exercícios, assim, a gente acaba eventualmente cometendo esse tipo de erro que eu cometi. Tem que observar sempre a ordem, né? No numerador desta expressão aparece o termo geral correspondente ao índice K mais 1 e no denominador o termo geral correspondente ao índice K. Então o que a gente tem aqui? Eu tenho vários termos que envolvem a expressão K mais 1. Né? Então, eu vou escrever esta expressão aqui, que aparece no numerador, e vou fazer aqui o desenvolvimento depois das simplificações. Tá? Vezes, agora vai aparecer o denominador com o K fatorial dividido pelo K elevado na K. Então, vejam o que acontece. Eu vou desenvolver estes termos que não é tão simples fazer a simplificação nesse caso. Né? Porque tu tem, ao mesmo tempo, aqui no numerador e denominador, né, potências que envolvem o índice na base da potenciação e no expoente. Né? Então, como é que a gente vai reescrever isso aqui? Ó? K mais 1 elevado na K mais 1, né? Ó, esta parcela que aparece aqui é a mesma coisa que K mais 1 vezes o K mais 1 elevado no expoente K. Tá? E aqui no denominador, ó, este K mais 1 fatorial, quando eu simplificar pelo fatorial de K, eu vou escrever aqui numa ordem invertida, para ficar mais claro. Aqui nós vamos ter K elevado na K, certo? Então esse fator K elevado na K eu passei para o lado esquerdo aqui. E agora eu vou colocar os fatoriais um debaixo do outro, digamos assim. Né? Então eu vou fazer o mesmo desenvolvimento que eu fiz ali anteriormente. Né? No numerador nós vamos ter 1 vezes 2 vezes, etc., vezes K. E no denominador nós vamos ter 1 vezes 2 vezes, etc., vezes K vezes o K mais 1, porque o fatorial do denominador, o último fator dele é o próprio K mais 1. Tá? Então, agora sim, agora eu faço as simplificações. Vai resultar aqui. O que a gente vai simplificar? Né? A gente vai simplificar os fatores que são comuns, né, que aparecem no numerador e no denominador. Tá? Então vejam, ó. Deixa eu ver se eu consigo inserir um risquinho aqui. Aqui agora não está disponível as fórmulas aqui, mas eu posso simplificar aqui, né? Ó, esses fatores que aparecem, vamos marcar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vermelho aqui. Esses fatores todos aqui que repetem, também em vermelho, são simplificados, né? Este fator aqui, ó, vou botar aqui por azul, ele é igual a esse aqui. Também haverá uma simplificação. Então, o que sobrou? Vamos botar o símbolo da fração aqui. Ó. Sobrou no numerador o K mais 1, que é este fator aqui, ó, elevado na K. E no denominador é o K elevado na K. Como o expoente é o mesmo, né,
Opa, eu posso, pelas propriedades da potenciação, eu posso escrever esta divisão K mais 1 elevado na K por K elevado na K da seguinte forma. Vou botar aqui parênteses, né? Vai ficar a divisão do K mais 1 por K, tudo isso elevado no expoente K, certo? Vejo que, como agora eu tenho a soma aqui no numerador, eu posso escrever isso aqui ainda de uma forma mais simples, né? Então, eu posso simplificar separando o numerador, K dividido por K é 1. Mais 1 sobre K. Então, vejo que essas quantidades são iguais. Aí, finalmente, eu posso calcular o limite, né? Agora, o limite no infinito. Então, vamos lá, vou pegar aqui o símbolo do limite para ficar mais fácil. Então, eu vou substituir esse termo aqui, ó, por esse termo aqui. E esse limite aqui é exatamente o número E, né, que é aproximadamente 2,712, né, que é o famoso número de Euler. Tá? À medida que o K vai para o infinito, a sequência 1 mais 1 dividido por K elevado na K converge para o número E. Então, como esse número é maior que 1, né, a conclusão é que a série dada é divergente. Série é certo, pessoal? Deixa eu mostrar aqui todos os cálculos aqui, vamos ver se vai ser possível enxergar aqui. Ó, tem a série, né, o termo geral da série, o consecutivo dele, faço a divisão, né, faço aqui as simplificações possíveis. Professor, Pois não? pode explicar o que tu fez no desenvolvimento dessa lei de novo? Eu não consegui pegar. Tá, vamos lá. Ó, o termo geral da série é K elevado na K sobre fatorial de K. Isso aqui corresponde, né, a uma potência em que tanto a base quanto o expoente variam. Por exemplo, se for 2, é 2 ao quadrado. Se for 3, é 3 ao cubo. 4 é 4 elevado a 4. Então, o número de termos vai aumentando tanto na base quanto no expoente. Então, na hora que tu escreve, né, o consecutivo, é uma substituição direta do K mais 1 no lugar do K. Fica K mais 1 elevado na K mais 1 sobre o fatorial do K mais 1. Né? E aqui nessa divisão, porque para tu poderes aplicar o teste da razão, né, tu tem que calcular a divisão nesta ordem. É o termo K mais 1 dividido pelo termo K. Aí depois de efetuar as simplificações, calcula o limite no infinito. Então, é o que eu faço aqui, ó. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte para enxergar melhor. Ó. Este termo dividido por esse. Então, substitui a fração correspondente ao índice K mais 1, que é K mais 1 elevado a K mais 1 sobre o fatorial de K mais 1, dividido pelo termo correspondente ao índice K.
é o K elevado na K sobre o fatorial de K. Aí eu fiz aqui a escrita, né? Aqui tu faz primeiro a definição de divisão de frações, né? É a fração que tem no numerador, que é esta aqui, multiplicada pelo inverso da fração que está no denominador, o fatorial de K pelo K elevado na K. E aqui nessa parte, que eu chamei de desenvolvimento, eu só reescrevi aquela expressão colocando os termos numa outra ordem, né? Porque isso aqui é uma multiplicação de duas frações, a gente escreve na ordem que a gente achar mais conveniente. Entendi. Eu tava achando que era um igual ali, eu não vi que era uma multiplicação. Eu achei que tu tinha colocado uma igual a outra. Aqui? Eu tava entendendo. Tá. Porque, né, eu usei o símbolo do asterisco ali para ser mais rápido, porque tem um pontinho lá, mas tem que ficar procurando. Tranquilo, então, obrigado. E eu não gosto de usar o X, porque daqui a pouco a pessoa pensa que tem um X ali no meio, né? Tá bom? Certo. Era isso então? Era isso, eu achei que era um igual e eu não tinha entendido como que uma tinha virado a outra. Tá, beleza. Então tá bom. Então é isso, né? Então no final aqui, pessoal, só tem que cuidar, né, que esse limite aqui, ó, é um limite conhecido lá do cálculo, né, que é um chamado limite fundamental do cálculo. Quando o K vai para o infinito, a sequência 1 mais 1 dividido por K elevado na K converge para o número de Euler, né? Então, pelo teste da razão, quando o limite da razão consecutiva, o K mais 1 sobre o K, tem limite maior do que 1, a série é divergente, né? Tá bom? Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó. O somatório, quando o K vai de 3 até infinito, do fatorial de 2K sobre 4 elevado na K. Vou copiar aqui, que daí acho que eu consigo. Aqui eu tenho o símbolo aqui é do 2K fatorial, né? Sobre 4 elevado na K. 2K fatorial sobre 4 elevado na K. Então, como eu disse para vocês, estas séries que envolvem o símbolo do fatorial, né? E aqui o somatório começa com 3, né? Deixa eu ver aqui. Isso, tá? Mas isso não interfere na convergência, interfere só na soma se ela for convergente, né? Mas isso não vai ser relevante, então, nesse momento. O objetivo é saber se a série é convergente ou não, né? Então, de novo, né? A gente pega este termo aqui e a gente denomina de U índice K. Então, aqui de novo, né, vai aparecer aquelas expressões que eu falei para vocês, né? Tem o fatorial e tem potência. Então, eu vou pegar agora aqui, ó, colocar do lado aqui, para vocês verem como é que vai ficar se eu substituir o K por K mais 1. Então, como aqui aparece o fatorial, vejam que é o fatorial de 2K. Então, aqui, ó, dentro desse parênteses, vai ter um outro parênteses quando vocês substituírem o K mais 1 no lugar do K, né? Se vocês quiserem multiplicar, né, o que vai resultar aqui, ó? Qual é o termo consecutivo, né? Vou copiar aqui. Se vocês efetuam a multiplicação dentro desse parênteses interno aqui, ó, ao ser eliminado, vocês podem escrever como sendo 2K mais 2, certo? O fatorial de 2K mais 2. Né? Tá bom? E aqui, ó, no denominador, eu esqueci de botar o K mais 1 aqui. Né? No denominador nós temos o K mais 1 também no expoente, ali daquela potência. Ó. Então, o que significa isso? Já vou escrever aqui, ó, 4 vezes 4 elevado na K. Tá? Então, às vezes é bom a gente fazer diretamente ali o desenvolvimento, a utilização de certas propriedades. A potenciação já pode fazer isso aqui, ó, tá? Já pode separar ali. E aí, né, vai fazer a divisão. Vamos copiar aqui para... Vou pegar aqui. Ó.
vai fazer a divisão dessas duas expressões, né? Então vai ficar este fator aqui, ó. Então olha só, já vou fazer aqui, vou ganhar um passo aqui, né? Já vou multiplicar pelo inverso deste aqui, ó. Então já vou multiplicar pelo inverso, vai ficar aqui, ó. Não tem porquê, isso aqui é uma divisão, né? Então, ó, vai ficar 4 elevado na K, certo? 4 elevado na K, dividido pelo 2K fatorial, tá bom? Então já pode fazer ali as simplificações possíveis, né? O que vai acontecer aqui, ó? Vamos botar aqui na outra linha. Vamos botar assim, fazendo o desenvolvimento. Eu vou fazer o desenvolvimento desses termos aqui. Ó, o que é o fatorial de 2K mais 2, pessoal? O que significa isso? É a multiplicação dos números naturais, que vai até 2K, e depois multiplica pelo 2K mais 1, e depois multiplica pelo 2K mais 2. Esse é o significado desse desenvolvimento aqui, ó. Este termo que aparece aqui, ó, que eu vou botar em vermelho aqui. Quando eu abro, né, o desenvolvimento desse termo aqui, resulta nessa sequência de todos esses fatores aqui, ó. Tá? Este fator que aparece aqui, né, que é exatamente o fatorial do 2K, eu vou colocar ele aqui nessa posição, ó, ele vai ser exatamente esse fator aqui, ó. Quando eu abro ele resulta nisso aqui. E aqui, eu vou colocar esses dois fatores apenas para mostrar ali, né, as simplificações. Então, o que vai acontecer, né? Após simplificações, e tu não consegue calcular o limite sem fazer essa álgebra aqui, é impossível. Se tu não fizer essas simplificações aqui, tu não vai conseguir fazer o cálculo do limite. Então, o que sobrou? Ó, aqui no numerador, esses dois fatores vão sobrar. Então, vai sobrar o 2K mais 1 e o 2K mais 2. Ó, vamos copiar eles aqui. Esse aqui sobra. Bom, e aqui, ó, o 4K e o 4K, eles vão morrer, vai sobrar só o 4. Feito? E agora, calculo o limite dessa expressão. Aqui faltou o L. Por isso que está sublinhado. Agora, calculo o limite no infinito. Essa expressão toda aqui. Mas dá para ver que o limite é infinito, né? Ó, porque o que sobrou? Opa. Ó, vamos copiar aqui, ó. Que sobrou isso aqui. Certo? Agora imagina o K indo para infinito. Aqui vai ficar 2 vezes K multiplicado por 2 vezes K, ou seja, 4K ao quadrado. Está dividido por 4, isso aqui vai dar K ao quadrado. No infinito, essa expressão aqui vai para infinito. Então, como o limite é infinito, a conclusão é que a série dada é divergente. Esta série aqui. É divergente. Tá? Então é isso que acontece neste exemplo, né? O limite eventualmente pode ser infinito sem nenhum problema. Tá? Certo, pessoal? E o último exemplo vai ser um exemplo de uma série que o limite vai dar 1, né? E aí o teste vai ser inconclusivo. Mas aí
a série 1 sobre 2K menos 1, né? Essa série aqui é uma série divergente, né? Sobre 2K menos 1, né? Quando o K varia de 1 até infinito. Essa série, ela não vai ser, o teste não vai ser conclusivo, né? Por quê? Se vocês inserirem aqui o termo geral dessa série, né, que vai ser o índice K, que é aquele termo ali, 1 dividido por 2K menos 1, vocês substituírem o... Se vocês colocarem o K mais 1 no lugar do K, aqui vocês vão ter esta expressão, que é a mesma coisa que após as simplificações, né, vai ficar, ó, multiplica aqui, ó, vai ficar 2K mais 2 menos 1, ou 2K mais 1, né, então vai ficar 1 dividido por 2K mais 1. Né? Então, se vocês dividirem, né, fazendo a divisão e depois do limite, vai acontecer, ó. Vocês vão ter este fator aqui dividido por este. Por certa razão é assim que a gente faz a divisão, né? Então, olha só, tu vai ter que... Opa, surgiu um símbolo ali. Tu vai ter que multiplicar esta fração pelo inverso desta aqui. Ou seja, tu vai ter que multiplicar por 2K menos 1. Né? Ora, isso aqui no infinito vai tender a 1, porque é 2K dividido por 2K. Né? Certo? Ou seja, é 2K... Opa, vou botar aqui um parênteses. 2K menos 1 dividido por 2K mais 1. Vou botar ali na outra linha para ficar melhor, para enxergar aqui. Se a gente fizer o limite no infinito, o limite vai dar 1. Vou ter o limite, vou copiar aqui. De essa expressão aqui, ó. Esse tipo de limite, né, pessoal? A gente tem que pensar assim, bom, o K aparece no numerador e no denominador. Então, tanto o numerador quanto o denominador estão indo para o infinito. Só que, se eu fizer uso da regra L'Hopital, né, a derivada de 2x é 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 e o limite é 1. Tá? Então, como o limite é 1, o teste da razão é inconclusivo. Né? O teste da razão é inconclusivo. Tá? No entanto, essa série é divergente. Né? Série dada é divergente. Tá? E essa série aqui, ó, é a mesma coisa que a série harmônica, praticamente. Né? Certo? Basta comparar. Basta fazer o teste da comparação pelo limite. Pelo limite da série aqui com a série harmônica. Que é esta série aqui, ó. A série harmônica, que é uma série divergente. Então, como essa série aqui é divergente, se vocês dividirem o termo geral desta série por esse valor aqui, o limite vai dar 1/2, né? O limite da divisão desses dois termos. Então, como esta série aqui harmônica é divergente, aquela ali também é divergente. Né? Então, com isso, né, concluímos todos os exemplos que eram um dos objetivos da aula de hoje. Então é isso, pessoal. Eu sei que, tecnicamente, a aula
foi bastante puxada, né? Vocês têm que depois tentar fazer alguns dos exercícios, né? Certo? E isso vai aparecer ali nessa própria atividade de avaliação que vocês terão de fazer. Tá? Mas é isso. É isso aí, o teste da razão, vocês vão utilizar aqui, depois quando a gente começar a estudar a série de potências, que possivelmente na próxima semana a gente vai começar, a gente vai usar direto o teste da razão. Ele é muito importante no desenvolvimento e na determinação do intervalo de convergência da série de potências, por isso que eu destaquei tanto na aula de hoje. Então, agradeço a atenção de vocês e é isto. Me despeço aqui. Até a terça. Falou, então, um bom final de semana para vocês. Bom final de semana, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, senhor.